Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa casa. Vamos abordar esse tema tão interessante, exatamente porque hoje, né, nesse período, a gente está vivendo esse processo de encerramento de um ciclo que diz respeito a este ano de 2025 e entraremos no ano de 2026. Mas o tema ele vai além, ele não se restringe somente a essa questão do ano, né? A gente vai fazer uma abordagem observando a nossa vida como um todo, a vida nossa no mundo físico e no mundo espiritual, a vida do espírito, que Deus nos criou para a evolução, né? Quando Deus nos colocou no mundo, foi para que nós evoluíssemos ao máximo, para ficar, por exemplo, na condição de Cristo, Jesus. A gente talvez ache muito difícil que isso ocorra conosco, mas é para isso mesmo. Deus nos criou para isso, para a perfeição. Porém, para chegar lá, a gente vai levar uma temporada boa, né? Passando por diversas encarnações e dentro de cada encarnação, diversas experiências com diversas pessoas em vários campos, para, na medida dessas experiências, nós irmos paulatinamente, com os nossos esforços, fazendo o progresso necessário que o espírito requer, que nós precisamos para atingirmos a perfeição. Não é da noite para o dia, naturalmente, leva um tempo. Claro que, dependendo do esforço de cada um de nós poderemos ir um pouco mais rápido, um pouco mais devagar. São escolhas que nós fazemos em nossas vidas. Quanto mais a gente conhece de doutrina espírita, mais a gente compreende esse processo e mais facilmente a gente consegue passar por ele. Quanto mais a gente ignora as orientações deixadas aqui pelos espíritos, codificada por Allan Kardec, mais a gente sente dificuldade de viver as experiências pela ignorância, né? Porque ignorar é não conhecer, e quando a gente não sabe de um assunto, a gente tem dificuldade de lidar com ele. Mas, graças ao próprio Jesus, ele nos deixou essa informação, foi dito há muito tempo atrás, que ele deixaria um consolador, que seria a doutrina espírita, que veio para nos orientar quanto à nossa conduta aqui na Terra. O que nós viemos fazer aqui na Terra, de onde nós viemos, o que viemos fazer e para onde iremos. Né? Então, essas informações nos ajudam muito na nossa condução aqui na Terra. Mesmo que venhamos a ter dificuldades, que é natural do espírito que ainda está em processo de aprendizagem, mas com um conhecimento, uma base fica mais fácil. Difícil é quando a gente não tem base alguma. Aí a gente vai com muita dificuldade, às escuras, tentando saber qual é o caminho a trilhar. E aí a gente nós viemos trazer essa abordagem, né? De fechar ciclos em nossa vida e abrir novos ciclos. A questão da nossa vida, né? A nossa vida é composta de ciclos. E esses ciclos ocorrem com as reencarnações. Mas dentro de cada encarnação, nós também haveremos de viver várias experiências, que são vários ciclos também, para que a gente possa evoluir. Lembrando que a nossa vida ela não vai terminar com o processo do desencarne, não vai acabar, né? Porque a gente pensa assim, morreu, acabou, né? A pessoa que é materialista pensa assim, morreu, acabou. Como nós não somos materialistas, naturalmente, nós somos espíritas e espiritualistas, a gente sabe que não morreu, acabou, não. A única coisa que se acaba é o corpo físico, que ele é perecível. Mas o espírito, que é eterno, continua, né? E tantas vezes foi trazido até nós, por meio dos espíritos, nas psicografias, as comprovações dos espíritos, daqueles que desencarnaram,
e nos contando como que funciona no mundo espiritual. Naturalmente, tem algumas diferenças dependendo da nossa forma de agir aqui na Terra. Chegada lá, às vezes, é difícil ou fácil, conforme a nossa existência aqui na Terra, né? Então, nós haveremos de desencarnar, passaremos um período no mundo espiritual, que a gente chama de erraticidade, que é o período entre duas encarnações, aguardando a próxima. Enquanto formos espíritos inferiores, né, nós não atingimos a pureza, ficaremos nessa condição de encarnar e desencarnar para o aprimoramento do espírito, até que a gente atinja a maturidade total e aprenda e se transforme. E aí, em se falando da existência aqui na Terra, temos vários ciclos, né? Todo mundo conhece, claro, mas nós vamos falar. Começamos na infância, quando nascemos, somos bebês, aí passamos pelo processo da infância, né? Depois dessa fase, vamos para a adolescência, depois do período da adolescência. Lembrando que na infância somos muito dependentes de nossos pais precisam estar constantemente nos assistindo em todas as nossas necessidades. Ainda não temos capacidade de fazer escolhas, né? Muito limitados somos ainda nesse processo, dependendo muito da educação dos pais, depois atingindo a adolescência com um pouco mais de capacidade, um pouco mais de compreensão das coisas, mas ainda tendo muito a aprender, naturalmente, mas um pouquinho mais de independência em relação à infância. Depois saímos desse ciclo e passamos para a fase adulta. Aí somos responsáveis por nós mesmos, não precisamos que nossos pais fiquem nos guiando, orientando. Eventualmente eles podem nos aconselhar, mas não como antes, que precisava cuidar da gente totalmente. E depois dessa fase adulta, estou mostrando os ciclos, atingiremos o período da idade mais madura, né? Alguns dizem que é uma idade, a melhor idade, mas é uma idade de dificuldades, porque geralmente vem com algumas dificuldades de saúde. Porém, para a gente não ter um olhar tão negativo, tem a questão da experiência que o jovem não tem. O jovem tem muito vigor, muita disposição, né? Tem muitas capacidades, indiscutivelmente, mas não tem a experiência da pessoa que viveu mais tempo. E essas experiências são muito importantes para orientar os jovens, né? A gente precisa, inclusive, valorizar as pessoas com a idade avançada, porque tem mais vivência. E aí são etapas de nossa vida onde a gente vai passando processos de aprendizagem, de autonomia, de reflexão, né? São oportunidades únicas, particular de cada fase dessa, onde os ciclos iniciam, se fecham. Até que, quando nós chegamos naturalmente na fase da idade madura, sabemos que estaremos nos preparando para outro ciclo, que é o desencarne. Vai ocorrer o desencarne, que é um processo natural, previsto. Quem nasceu sabe que vai chegar nesse dia, nessa situação, né? Para que nós possamos adentrar no mundo espiritual e que nesse processo a gente possa fazer reflexões e avaliações da nossa última experiência, para que a gente possa fazer melhorias, porque lembrando que nós haveremos de encarnar de novo, né? E aí a gente, na medida de que nós formos nos conduzindo de forma mais equilibrada possível aqui na Terra, buscando, tentando, se esforçando para fazer a vontade do Pai, conforme as leis dele, né? Lembrando, inclusive, que Jesus veio nos orientar nesse aspecto, nós haveremos de, sobretudo, nesse último ciclo que vai se fechar, administrar esse ciclo com equilíbrio, sem transtorno, sem medos, sem
sem achar, meu Deus, o que vai acontecer? Né? Vai acontecer tudo o que Deus previa que acontecesse na nossa vida. É a saída do mundo físico e a entrada novamente no mundo espiritual, por sinal, o lugar de onde viemos. O mundo material, ele nos envolve tanto que a gente pensa que é daqui, mas nós não somos daqui. Nós somos de lá, do mundo espiritual. Estamos de passagem aqui, até no dia que não precisaremos mais encarnar, porque já evoluímos ao máximo, né? Então, passaremos por diversos ciclos, e tanto os ciclos nas fases da vida, que eu acabei de citar, como também no aspecto das relações que teremos, né? Das relações que vamos ter, profissional, amorosa, com família. Passaremos por vários ciclos no processo de evolução natural. É assim que tem que ser. Embora algum de nós tenhamos algumas dificuldades quanto ao encerramento de ciclos, a gente vai falar um pouco disso, né? Uns mais que outros, mas conforme a vontade divina. Deus quer que assim seja e Ele sempre vai querer o melhor para nós. Deus jamais, nunca, em tempo algum, vai querer algo que seja ruim para nós. Assim como nossos pais, pessoas responsáveis, eles vão querer o melhor para os seus filhos, mesmo que sejam pessoas imperfeitas. Elas sempre querem o melhor. Nunca, jamais deverão planejar o pior para os filhos. É assim Deus também faz conosco, né? Ele aguarda a evolução de todos nós, de forma que a gente passe por esses processos de aprendizagem, nessas relações, trabalhando inclusive a questão do desapego, que não é fácil, e da renovação, a cada vez que a gente vai fechando ciclos e iniciando outro. A gente vai verificar que essa questão do desapego, ela é extremamente importante na nossa vida, porque é normal o processo do apego. Não é ruim a gente ter um apego, ter uma relação com o outro. É saudável. Nós somos seres sociais, né? A relação começa em família e vai evoluindo até que nós vamos viver em sociedade. A gente faz amizades, né? E ali, naquele novo ambiente, a gente cria amigos, cria afetos, isso é bom, não é ruim. Porém, tudo aquilo é provisório. O amor, o sentimento elevado que é construído nessas relações, não é provisório, pessoal. Ela vai persistir após morte, após o desencarne, tá? O que é provisório? São os relacionamentos que uma hora vai parar. Claro, eu não vou desencarnar, o outro vai desencarnar. Aquela relação ali que estava existindo, ela não é permanente, é impermanente. Por isso a questão do desapego que a gente tem que construir. Porque a gente vai deixar a mãe, dependendo se a gente for primeiro que os pais, né? Se não, vai deixar esposo, vai deixar filho, os amigos. Não vai deixar para todo e sempre, porque uma vez construída uma relação verdadeira, haveremos de nos reencontrar, tá bom? Eu acho que isso acalma o nosso coração, porque a gente chegar e dizer, ó, vai acabar tudo, desapego total, vai ver outra vida. Não é assim, tá bom? É o desapego no sentido que isso vai nos ajudar a gente seguir na próxima caminhada. Aí, por exemplo, eu vou trazer um exemplo aqui. Se eu mudo de cidade, porque lá vai ser a minha vida, novo ciclo que eu vou ter que viver, mas eu não paro de ligar lá para casa, para nossa casa, né? Para minha casa, chorando e dizendo que está muito difícil nesse novo lugar, meus pais, se eu ainda for ligado, né? Tiver sair da casa dos pais, meus pais vão ficar tristes e eu vou ficar triste. Isso não é bom. Eu tenho que me esforçar para viver novas relações nesse novo ambiente e trazer boas notícias para os pais, para aqueles que ficaram na minha cidade natal. E efetivamente viver novos ciclos, novas relações, amizades saudáveis, construir novas relações. Isso é importante, né? Então, provisoriamente eu tive que me afastar. Provisoriamente, não sei por quanto tempo, tive que me afastar daqueles que amam. Mas uma vez que eu amo, o amor nunca vai se acabar. O amor, uma vez que ele existe, não se acaba.
acaba. Então, sempre que eu posso, eu ligo, eu converso, quando dá viagem, chego, vou lá. E no futuro, quando depois do nosso desencarne, haveremos de nos reencontrar, tá bom? Para nossa tranquilidade, né? Porque a gente vai falando, falando e parece que a gente tem que cortar todos os laços e ir embora e viver outras experiências. E não é assim que acontece, ok? Então, na medida que a gente vai vivendo essas relações, nesses vários ciclos, seja profissional, seja familiar, a gente vai desenvolvendo amadurecimento, crescimento, porque a gente vai fazendo conquistas, né? E é natural que isso exista. E a gente precisa, nesse processo da nossa vida, desenvolver também os sentimentos da fé. Por quê? Porque a fé é aquilo que acredita em algo que vai acontecer, né? Tem certeza que aquilo vai acontecer. Então, não ser uma pessoa, meu Deus, será que vai dar certo? Não sei, eu estou com medo. E se não der? Fica com muita insegurança. E a gente não deve ir por esse caminho da insegurança, que não ajuda. Pelo contrário, a gente tem que ter muita confiança, naturalmente um pouco de confiança em nós mesmos, mas confiar naquele que rege tudo. Deus, ele rege o, o, todo o universo, porque Deus, ele tem responsabilidade, ele tem condição de fazer isso. Então, ele rege o universo todo, mas ele sabe da vida de cada um, individualmente, viu, pessoal? As pessoas dizem assim, uma pessoa tão sem importância, Deus nem está lembrando de mim, isso não existe. Isso existe na cabeça de nós, seres humanos, que às vezes esquecemos do outro. Mas Deus absolutamente não esquece de ninguém, viu? Uma boa notícia que eu tenho que trazer para todos nós aqui: Deus não esquece. Ele não tem problema de memória, né? Então, Deus está cuidando de cada um de nós e nós temos que confiar, temos que ter fé, que é assim que funciona. Deus não abandona e Deus, ele manda, inclusive, seres capazes de nos acompanhar na nossa trajetória, que são nossos anjos de guarda, que vai estar junto a nós nas nossas necessidades, para enfrentar o fechamento dos ciclos e o começo de novos ciclos nas nossas vidas, tá bom? Então, ter essa capacidade de desenvolver a fé, né? A capacidade de autoanálise, analisar como é que a gente está levando a nossa vida, onde que tem que corrigir, o que tem que melhorar. É um trabalho individual, né? Que cabe a cada um de nós fazermos. A capacidade de perdoar, e às vezes a gente exige em demasia do outro. A gente tem que ser mais exigente conosco do que com o outro. É claro que a gente também tem que praticar o auto-perdão, óbvio, né? A gente não pode ficar se massacrando porque errou em determinado momento. Absolutamente. Deus quer que a gente perdoe a si próprio, porque se a gente não se perdoa, a gente não consegue continuar na caminhada. Fica preso. Porque eu errei, sentimento de culpa. Então tem que haver o auto-perdão, mas tem que haver o perdão do outro. Se eu erro, eu quero que ele me perdoe. Então eu preciso também perdoar o outro que nem sempre errou por vontade própria, errou porque está aprendendo. Quem está aprendendo pode errar, que ainda não sabe, né? Então a gente precisa também trabalhar a questão do perdão e a coragem para deixar para trás as coisas que não são positivas, né? Como, por exemplo, medo, culpas, ressentimentos. Isso a gente tem que deixar para trás. Mas aí alguém diz assim, não é fácil. Pessoal, a gente está aqui aprendendo. E se a gente quiser, a gente vai conseguir. E a gente quer, né? Porque a gente quer que dê certo para nós. Então, tudo que a gente imaginar que é muito difícil, é difícil se a gente não começar a fazer. Dirigir. Se eu nunca peguei um carro, meu Deus, parece tão difícil. Quando eu sento no carro com o professor, vou devagarinho, eu aprendo. E depois não preciso mais de ninguém do meu lado para eu dirigir. Então, tudo na vida é assim. Inclusive, essa questão da superação de nossas dificuldades para que a gente possa seguir na jornada de forma equilibrada e aceitando o outro como o outro é, sem querer impor para o outro o que ele tem que ser. A gente precisa impor a nós mesmos a forma de ser, não para o outro. Por isso que a gente tem que perdoar o outro. Porque o outro, uma hora, ele vai se ajustar. Mas eu não posso reger a vida dele, eu posso reger a minha. Eu tenho que cuidar de mim, da minha forma de ser,
fazer os ajustes, né? Nos aspectos morais que eu preciso ajustar, né? No desenvolvimento como um todo. Então, eu vou, nesse processo, abrindo espaço para novas experiências, porque eu tenho fé, eu acredito, eu sei que vai ser possível, mesmo que seja um novo, porque esse é o problema. Quando a questão é nova, eu fico com receios. E aí eu fico achando que não vou dar conta, né? Mas daremos conta sim, porque não estaremos sós. E aí a gente segue, né? Para novas experiências. Existem alguns aspectos que a gente quer colocar aqui em relação a esses fechamentos de ciclo. A questão da evolução. Nós estamos sempre em evolução. O ser humano está sempre evoluindo. Ele não evolui, ele sempre evolui. Ele pode parar, voltar para trás nunca, né? Então, faz parte das nossas experiências a gente aprender, evoluir nos vários campos que eu já falei, né? Aprendendo e aceitando quando cada ciclo desse fechar, encerrar, findar, né? Para que a gente possa encerrar, se possível, bem encerrado aquele ciclo, para iniciar o outro, sem ficar preso àquele. Porque quando a gente fica preso, a gente vai desenvolver problemas, né? E aí, por exemplo, eu posso trazer um exemplo aqui de André Luiz. André Luiz, o espírito que Chico Xavier psicografou em inúmeros livros dele, e ele tem uma passagem que ele diz assim: pela primeira vez cataloguei adversários na categoria de benfeitores, comecei a frequentar de novo o ninho da família terrestre, porque ele tinha desencarnado, a família ficou e ele teve dificuldade de aceitar que tinha deixado a esposa só, sem ele, lá com o marido, os filhos, né? E aí ele diz, não mais como senhor do ciclo doméstico, mas como operário que ama o trabalho da oficina que a vida lhe designou. Não mais procurei na esposa do mundo a companheira que não pudera compreender-me, e sim a irmã a quem não deveria auxiliar quando estivesse a quem deveria auxiliar quando estivesse em minhas forças. Abstive-me de encarar o segundo marido como intruso que modificara meus propósitos, para ver apenas o irmão que necessita do concurso de minhas experiências e considerar os filhos, não considerar como propriedade minha, e sim como companheiros muito caros. Então, André Luiz, ele só conseguiu seguir na caminhada no mundo espiritual com mais equilíbrio, efetivamente trabalhando de forma adequada, animado com esse novo trabalho, não fazendo por fazer, mas gostando de fazer, quando ele finalmente se libertou desse ciclo da Terra. Porque ele ainda queria ser o esposo daquela senhora, ele ainda queria ser o pai. Ele não deixou de ter essas relações, elas existiram de fato. Mas ele não podia mais voltar para aquela casa e continuar vivendo, porque ele estava agora no mundo espiritual. Ele tinha que libertar aquelas pessoas, desapego. Que é difícil para muita gente. É difícil desapegar das relações, é difícil desapegar das coisas materiais, afinal fui eu que comprei aquela casa. Como é que vão vender? E o carro? Enfim, a gente vai tendo que desapegar. E aí, quando a gente promove o desapego, a gente consegue seguir. Enquanto estiver preso ali, a gente fica com dificuldade. E aí, André Luiz traz essa informação aqui no começo do capítulo, do livro Os Mensageiros, falando sobre isso, que ele tinha extrema dificuldade. Quando ele finalmente compreendeu o processo, ele passou a ter uma vida no mundo espiritual mais harmonizada. Era como se ele tivesse aqui, mas olhando todo o tempo para trás, na minha vida de encarnado, mas ele não foi mais encarnado. Isso poderá não, irá acontecer com muitos de nós. Não exatamente igual, né? Mas a gente vai deixar e a gente tem que fazer esse encerramento desse ciclo para viver o outro com tranquilidade e equilíbrio. Então, a questão da reencarnação e da erraticidade, né? A gente desencarna quando encerra esse ciclo físico e entra num novo ciclo, é o ciclo no mundo espiritual. A gente retorna para lá, né? Nesse processo, a gente naturalmente, o espírito quando está minimamente equilibrado, ele vai fazer reflexões e analisar as experiências
para ver onde que fez correto, onde deixou de fazer. É normal que isso ocorra, porque como a gente está aprendendo ainda, nem sempre a gente vai tirar 10 em tudo, né? Então ele faz essas reflexões para que ele possa se preparar para daqui a pouco outra encarnação. Inclusive, há espíritos que fala de cursos que fez no mundo espiritual, foi aprender várias coisas no mundo espiritual para se preparar melhor para uma nova jornada, porque a nova jornada é certo, é certeza. Então, a gente não só faz análise aqui na Terra, enquanto encarnado, das nossas condutas, quando chega lá também faz. E aí, se a gente se preparar bem no mundo espiritual, a probabilidade da próxima encarnação ser uma encarnação mais equilibrada é grande, porque a gente se preparou. E não veio de qualquer jeito, não vou encarnar logo, eu quero. Não, se encarna rapidamente, existe uma possibilidade de não conseguir sair bem. Eu estou falando daqueles que precisavam aprender mais. Claro que tem pessoas que está tranquila e poderá seus reencarnes ser mais rápido, mas ela já está no nível de equilíbrio. Mas ainda precisa encarnar, né? Até chegar lá no topo. Então, de forma que a gente vá se preparando para esse novo ciclo, que é a nova encarnação, e poder viver bem nesses pequenos ciclos que existem nessa nova vida na carne. Aí, trabalhando a questão do que eu já citei, do desapego e da libertação, para que a gente fique tranquila, para que a gente consiga seguir com o mínimo de equilíbrio, deixando para trás o que não foi legal e trabalhando, porque o próprio Chico dizia que a gente não pode fazer mudança no passado. A gente pode trabalhar daqui para frente, para trás não. A gente pode fazer análise. Mas a mudança é só daqui para frente, né? Então, o que não foi legal, não foi legal. Eu vou trabalhar no meu equilíbrio, nos meus esforços, né, de melhoria moral, para que as próximas experiências que eu vá ter sejam melhores do que as experiências que eu tive no passado. Sejam mais equilibradas, não é? De forma que eu me esforço para isso. Eu não preciso esperar nada de mal acontecer para eu me modificar. Tem pessoas que acham que é meu karma, aí fica esperando. Não, pessoal, não é assim. Eu posso ter me comprometido bastante, mas se eu, quando chego nessa encarnação, eu já me disponho com vontade de fazer, mesmo que eu ainda seja espírito imperfeito, porque somos aqui na Terra, né? Só espírito imperfeito. Sou imperfeito, mas eu sou consciente das minhas imperfeições e que eu tenho que fazer um trabalho. Então eu começo a trabalhar. Não fico esperando nada acontecer de ruim. Eu começo a trabalhar reconhecendo as minhas limitações, mas eu quero superá-las. Aí eu começo a fazer um trabalho. Ok? Aí deixando para trás as minhas dificuldades e permitindo o florescimento de novas experiências. Quando eu fico preso ao passado, eu não me permito as novas experiências. E eu sofro. Isso não é bom para nós, espíritos, que precisamos trabalhar, precisamos nos movimentar. A gente não veio aqui para ficar parado. A gente veio aqui, os benfeitores participam do nosso planejamento encarnatório e eles acreditam muito, eles confiam, eles torcem por nós, pessoal. Acreditem nisso. Além de nossos anjos de guarda, existe uma equipe que participou do nosso planejamento encarnatório, está torcendo por nós. Né? Inclusive, quando nós fazemos as nossas preces, as nossas orações, elas são movidas por eles. Cada um individualmente, quando faz sua prece, tá? O mundo espiritual ouve. Lembrando que, por exemplo, nós aqui na Casa Espírita oramos por muitos, sim, é um trabalho nosso também. Mas a prece individual de cada um de vocês, individualmente, é importantíssima. Desde que seja feito com consciência, sabendo o que está pedindo, né? Tendo coerência. Se não tiver coerência, pessoal, não vai ser atendido. Se não tem coerência, não é atendido. É interessante. Tudo chega lá. Os pedidos todos vão chegar, mas nem todos vão ser atendidos quando não tem sentido.
Então, a gente precisa se esforçar para ser equilibrado nos nossos pedidos, não é? Pedindo discernimento. A gente não vai pedir, pessoal, coisa material, a gente pede equilíbrio, discernimento, capacidade de distinguir uma coisa da outra, é isso que a gente pede. Ânimo, essas coisas, que não são coisas materiais, mas são importantíssimas, é o que a gente leva quando sai do mundo físico e vai para o mundo espiritual. A gente leva essas capacidades, essas virtudes, não é isso? Então, a gente precisa trabalhar o autoconhecimento com responsabilidade. Fazendo isso que eu falei agora, discernindo as coisas. Inclusive discernindo quando acaba um ciclo e começa outro, pessoal. Que eu sei que não é fácil, para uns são mais difíceis que para outros. Eu vou confessar aqui, eu tenho uma dificuldade. Eu, Jaqueline, palestrante agora, tenho uma dificuldade. Qual é a dificuldade? Eu gosto de trabalhar, né? E aí eu sei que uma hora eu vou aposentar. Estou com essa dificuldade, eu preciso aposentar uma hora. Aí eu fico lembrando da resposta lá no Livro dos Espíritos. Até onde a gente deve trabalhar? Até o limite das forças. Aí eu fico apegado nessa questão aí, ó, até o limite das forças. Claro que eu estou falando de trabalho profissional, mas além do trabalho profissional, porque tem uma hora que as leis vão me parar, claro, porque tem um limite, 75 anos, só vai até ali, depois você para do trabalho profissional, regulamentado, tudo direitinho. Mas não para de produzir na vida, isso a gente não para. Mas mesmo para fechar esse ciclo, alguns de nós têm dificuldade, eu sou uma, tá? Mas vou trabalhando, porque a gente vai ver mais à frente como a gente tem que trabalhar essas questões. Enquanto para uns é maravilhoso, ai, coisa boa, aposentei. Para outros não vai ser tão fácil, né? Mas não vai ser impossível. A gente vai se preparando para o encerramento dos ciclos, não é isso? Outra questão diz respeito à impermanência e à fé que a gente tem que trabalhar em nós. A impermanência porque a gente sabe que o que é impermanência? Algo que não é duradouro e é transitório. A nossa vida toda é assim. Nós existimos, mas daqui a pouco a gente sai de cena para chegar num outro ambiente. Não é que acaba, não acaba nunca, né? Mas a gente vai para outro lugar. As nossas experiências aqui vão parar. Nós teremos experiência em outro lugar. Então, essa questão da impermanência, que é uma lei, ok? Então, a gente vai viver as dores e as alegrias, tudo isso a gente vai vivenciar, faz parte do crescimento. Geralmente, a gente aprende nas dores, né? Quando tá tudo bem, parece que a gente dá uma relaxada legal e parece que aprende menos. Mas quando chega uma situação difícil, aí aquilo ali a gente demora a esquecer. O espírito nunca mais esquece. Aprendeu, né? Então, essa questão de ter fé na continuidade da vida, e nós, espíritas que somos, acreditamos nisso, não é? É claro que os materialistas têm dificuldades. Eles acreditam que só isso aqui que tem, não tem mais nada além disso. São pessoas que sofrem mais, têm muita dificuldade de lidar com a vida, porque pensa que só existe isso aqui, né? Acreditar na providência divina, como eu falei agora há pouco, Deus, Ele quer o melhor para cada um de nós, né? Ele está à frente de tudo que nós formos fazer, no sentido que se nós nos relacionarmos com Ele, Ele mostrará o caminho para todos nós, né? E aceitar as transições, as coisas quando elas acontecerem. E todo dia está acontecendo mudança em nossas vidas, todos os dias. Né? Se não acontece uma mudança que você vê, mas está acontecendo uma mudança no nosso corpo, porque a gente vai estar mudando o nosso organismo, porque ele está envelhecendo, não é? É normal, depois que nasce, o processo de envelhecimento inicia, né? Então, acreditando na providência divina, entendendo que Deus quer o nosso bem. E uma forma que a gente tem que se conduzir em relação às nossas condutas, né? A gente precisa desenvolver o hábito da oração, que a gente se preparando para os encerramentos dos ciclos, seja que ciclo for, que nós tivemos que encerrar. Eu, por exemplo, falando de mim, né? Eu peço que Deus me mostre a hora que eu devo encerrar meu ciclo na minha vida profissional. Já falei isso inúmeras vezes. Gosto de trabalhar, vou com alegria para o trabalho, não vou com tristeza, não tem esse problema,
mas que na hora que eu tiver que parar, eu perceba essa hora, com clareza, com discernimento. Quer dizer, eu já estou fazendo as minhas orações. É isso que a gente tem que fazer. Para entender a hora de encerrar o ciclo, seja que ciclo for. Ok? Ter gratidão pelo aquilo que a gente viveu, pelas experiências que foi permitido a gente viver, e são experiências únicas, né? Naquele momento da minha trajetória, eu vou ter aquela experiência. Aproveitar as experiências e ser grato por elas. Toda e qualquer experiência, pessoal. Nas relações com as pessoas, no ambiente que a gente se encontra, nesse estado, no município, com os colegas de trabalho, com os nossos familiares, com as nossas afeições, nas suas relações amorosas, a gente ser grato. Porque é uma oportunidade importante para nós enquanto espírito. Trabalhar a questão de tudo isso vai ajudar no processo da mudança, essa postura, né? Na mudança que a gente precisa fazer e encerrar esses ciclos, essas portas emocionais nesses relacionamentos, porque a gente fica, meu Deus, e agora eu vou mais encontrar fulano, não vou encontrar Beltrano, né? Mas aí eu não vou seguir para um novo caminho? Eu vou encontrar outras pessoas. E aquela pessoa, se eu quiser, eu ligo para ela, me comunico com ela, dependendo da relação que eu tenho com ela, né? Mas quando a gente, por exemplo, sai do estado de origem, muitos de nós somos de outro lugar, né? Eu sou de outro lugar, a gente fez novas amizades, novos ciclos, se deixou aqueles lá, que vez ou outra a gente se comunica, mas criamos outros. E aí, quanto mais comprometido nós somos, a gente se envolve e aí não tem tempo para estar chorando porque deixei para trás. Não é saudável. Não é saudável ficar parado só pensando no que deixou. Mesmo que exista saudade. Se tem saudade é porque foi bom. Nem ter saudade é porque não é bom. Certamente. Né? Ok? Então, abrir-se para o novo que começa com leveza, né? Com consciência. Se eu tenho que viver novas experiências, vamos viver a nova experiência. E pronto. Tá, pessoal? Assim, fica melhor para nós. Porque se a gente fica emperrando, feito menino que se segura nas portas quando não quer ir, não ajuda. Fica difícil, fica doloroso. Não é bom. Vamos trocar essa forma de ser. Se um de nós estivermos ligados assim, essa dificuldade, a gente tem que abandonar essa forma de ser. Quando eu falo, pessoal, eu entendo a dificuldade das pessoas. Eu falo porque a gente precisa dizer, mas o processo é de cada um, o esforço é de cada um. Para que a gente viva essa nova experiência sem chorar, sem se revoltar, com espírito de aceitação, ok? Então, vivendo essas novas experiências. Eu queria ler um texto que eu achei interessante, porque dói tanto fechar um ciclo, para encerrar, né, a nossa fala. Tudo na vida é feito de ciclos. Nascer, morrer, dia e noite, plantar e colher, crescer e amadurecer. Absolutamente tudo segue o fluxo de um processo. E fechar um ciclo não é necessariamente um fim, é uma transição, uma passagem para outro capítulo. A forma como sentimos isso depende do nosso nível de consciência e da capacidade de confiar no que a vida nos propõe. Ter desapego, confiar no novo. Dói quando nos apegamos ao que gostaríamos que fosse, em vez de aceitar o que é. Dói quando permanecemos presos às ilusões que criamos, muitas vezes alimentada por histórias de príncipes, princesas e finais perfeitos. Dói quando não percebemos que, ao encerrar uma fase, estamos abrindo a porta para novos aprendizados, novas experiências, novos lugares, encontros transformadores. Quando já não há nada para aprender onde estamos, a vida nos empurra. Às vezes com suavidade, às vezes com força, para um novo ciclo. É o seu espírito sendo chamado para evoluir. Não lute contra isso. Abaixe as armas. Deixe ir quem precisa partir. Libere o que já cumpriu seu papel. Encerre o que está ferindo a sua paz. Pode doer, sim. Pode machucar, mas confie. Fechar um ciclo não é se perder, é se reencontrar.
Não se prenda a lugares, pessoas ou situações por medo do vazio. O vazio é só o espaço sagrado onde o novo floresce. Feche o ciclo que te machuca, abra-se para o ciclo que vai te curar. Uma mensagem deixada aqui, que nas minhas pesquisas achei muito equilibrada, muito interessante, para que a gente possa fazer uma reflexão. É um trabalho individual, não é, pessoal? Eu mesmo citei uma dificuldade que eu estou tendo, mas já estou trabalhando. Então, dentro das nossas dificuldades individuais, a gente vai fazendo o trabalho que precisa ser feito. Ok, pessoal? Agradeço a presença de vocês e espero que a palestra ajude a todos nós. Boa noite.